Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou Armindo Bart, host aqui do podcast, estou com o Bruno Quadros. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Satisfação ter todos vocês aqui para a gente começar mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial. A gente segue aqui na nossa temporada de Gramado, direto do Mosaico do Agronegócio, e trazendo todos os convidados aí, os principais convidados do evento para falar aqui com a gente. Já vão apresentar eles, você já deve ter visto, né, quem está aqui conosco no podcast. Só antes da gente conversar com o nosso convidado, falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Apoiador master nosso, a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência em Agronegócios, uma empresa voltada para a consultoria dos negócios pecuários e também para o desenvolvimento sustentável de empresas rurais. Então, se você quiser saber mais, potencializar o seu negócio agropecuário, tanto que envolva a pecuária de corte, pecuária de leite, integração lavoura-pecuária, entre em contato com a CIA Brasil. E se você também é empresário, quer entrar mais nessa pegada sustentável, como a sua empresa pode trabalhar com inteligência nesse setor, entre em contato também com a CIA Brasil. Nas redes sociais é @CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Nosso outro parceiro é a Puro Trato Nutrição Animal, uma empresa gaúcha com mais de 25 anos no mercado, que vem desenvolvendo produtos com altíssima qualidade. São mais de 150 produtos para diversas espécies, que vai aí desde pato, papagaio e até os grandes ruminantes. Toda a linha muito completa e focada muito na qualidade. Grande abraço, pessoal da Puro Trato. Se você quiser saber mais sobre os produtos da Puro Trato, é @Puro Trato Nutrição Animal, sem o cedilha e o acento, no Instagram, ou purotrato.com.br no site. Entre em contato com a Puro Trato se você tem os desafios da nutrição para potencializar principalmente o resultado e a produtividade dos seus animais. Outro parceiro nosso é a ZT Sementes, é uma empresa familiar que está na terceira geração e vem desenvolvendo muita semente de qualidade, principalmente sementes de soja, trigo e aveia, focada muito em ter materiais que tenham um vigor, germinação, muita segurança para os produtores rurais quando implantarem as suas lavouras poderem ter muito mais produtividade. Então, se você quiser saber mais sobre a ZT Sementes, é @ZT Sementes no Instagram ou ztsementes.com. E para fechar, o nosso outro parceiro é a FarmCont, a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado, que vem revolucionando esse mercado aí focado, né, em produtores rurais. É uma plataforma voltada que foi desenvolvida para contadores, são mais de 2.500 clientes em todo o Brasil. Então, se você é contador e quer deixar o seu negócio digital muito mais tranquilo nesses momentos de imposto de renda, controle em relação às emissões de nota, tudo isso, entre em contato com a FarmCont. No Instagram é FarmContBR, com temudo, ou farmcont.com.br. Não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais, é @Pé no Barro Podcast, ative o sininho de notificação aqui no YouTube, curte o vídeo e se você gostar desse conteúdo e dos outros tantos que a gente tem aqui no nosso canal, compartilhe com quem você quiser. E se você também quiser colar a sua marca com a gente, tá com a sua marca aqui passando no nosso telão, apoiar a produção de conteúdo do Pé no Barro Podcast, fique bem à vontade e entre em contato com a gente. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Hoje nós temos um cara aqui que é o embaixador, só para eu ter uma ideia, é o embaixador do agro. Dr. Paulo Hermann, uma satisfação enorme estar com o senhor, poder estar conversando, tá tão próximo, tá absorvendo dessa figura que representa muito para o agro. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Obrigado, Bruno e Armindo, pela oportunidade. Quero cumprimentar também o pessoal que segue o Pé no Barro. E dizer que é sempre uma oportunidade. Na medida em que eu me auto-intitulei embaixador do agro, né, eu preciso aproveitar oportunidades como essa que vocês estão me dando para divulgar algumas coisas sobre o agro que eu vivi, que eu vi, tendências, né? Muitas vezes a gente fica impactado no dia a dia, no curto prazo. E aí eu sempre me lembro da história de quando eu aprendi a dirigir, eu queria aprender a dirigir, meu pai tinha uma caminhonete, eu ficava então parado em pé na frente dele, né, só dirigindo o volante e ele fazendo as marchas e tudo mais. Mas eu ficava olhando para o capô o tempo todo, Armindo. Uhum. E aí ele faz assim: Paulo, não olha para o capô, olha para a estrada, olha para a curva, olha para o que vem pela frente. E essas palestras que eu tenho feito tem sido um pouco isso aí, né? É olhar para frente. Às vezes a gente se impacta tanto com o curto prazo, fica tão impactado porque o preço não está bom, porque a política não sei o quê, porque não choveu, porque choveu, e esquece de olhar para a estrada, para o que tem
de grandioso pela frente. Muito legal. E toda a sua evolução profissional, carreira e tudo. Fala rapidinho o currículo do Dr. Paulo. Rapidinho não vai dar. Rapidinho não vai dar. Eu procurei fazer um resumo, né? Mas atualmente, né, consultor e palestrante, é filho de produtor rural, natural de São Lourenço do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Isso? Graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas, começou uma atuação no Ministério da Agricultura de São Paulo como pesquisador na área de mecanização agrícola e acabou, depois de 5 anos, encerrando a carreira no setor público e depois foi trabalhar na CBT, Companhia Brasileira de Tratores super conhecidos aí em todas as fazendas do Brasil, ainda a gente vê CBT, depois foi para a GCO, onde trabalhou por 10 anos e depois, como todo mundo conhece a trajetória dentro da John Deere, onde chegou dentro da presidência, né, da John Deere Brasil, trabalhou durante 22 anos na empresa, é considerado entre as 500 personalidades mais influentes de toda a América Latina, segundo o ranking Bloomberg linha. Importante veículo de comunicação focado no negócio da América Latina e Caribe. E participa também de participação ativa na sustentabilidade, intitulado hoje embaixador do agro, liderando projetos de agricultura de baixo carbono, através principalmente da rede LPF, um dos grandes idealizadores e fomentadores, né, da rede LPF. Então, satisfação gigante estar contigo aqui, Dr. Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Realmente é uma trajetória, eu não vejo nada de especial nela, né? Porque não fiz isto com o objetivo de ser presidente da John Deere ou qualquer outro objetivo que não fosse trabalhar e trabalhar. Trabalhar porque eu não tinha patrocínio, né? E eu também não casei rico. Então, quando você não tem, né, você só tem uma saída, né? Teve duas chances, né? Tem uma nascer, a outra casar. Não deu nenhuma das duas. Pois eu poderia dizer que tem uma outra palavra para tudo isso, mas vamos lá. Então, eu acho que esse é o exemplo que eu quero deixar para os jovens, né? Dentro do mundo atual, da meritocracia, as empresas não querem mais saber se tu é filho de fulano, se teu pai é rico, teu pai é pobre. O teu negócio tem que ser entrega. Você está entregando? Você tem capacidade de trabalhar em grupo, você tem uma inteligência emocional que é boa, que você agrega, tem uma personalidade de agregar, você comunica bem as suas ideias. Então, se você conseguir isto aí, o crescimento é inevitável, né? Ele acontece ao natural. E a outra coisa que eu fiz, que eu acho que aí sim é um pouco mais a minha característica, eu aproveitei esses anos na presidência dessa grande multinacional para me envolver em projetos de natureza social. Então, o ILPF é um projeto dessa ordem. Há 15 anos atrás, nós desengavetamos esse projeto, não se falava no Brasil, não existia no Brasil. A gente foi lá, desengavetou, montou dias de campo, fizemos uma fazenda modelo, enfim, e hoje tem 18 milhões de hectares integrados, né? A CIA é uma empresa que ela certamente está hoje multiplicando essa tecnologia. E o outro aspecto é que uma coisa que me incomodava muito, assim, eu hoje trabalho com telemetria em máquinas agrícolas, por que não podemos fazer telemetria também no cuidado das pessoas, né? E como eu nasci num município que tem um hospital rural, que estava quebrado praticamente, eu me engajei voluntariamente para a gente construir uma unidade de saúde que a gente pudesse fazer o primeiro combate, eu falo, né? É aquela coisa das pequenas e médias complexidades, resolver no local, não deixar o paciente piorar para ir em frente e conectar esse hospital rural com grandes hospitais em outras partes do Brasil, né? Por meio de um sistema chamado telemedicina. Isso está funcionando, né? E eu estou muito feliz. Então, não foi só crescimento na empresa, mas também uma preocupação grande em devolver e aproveitar essa oportunidade para devolver para a sociedade tudo de bom que eu ganhei. A gente conversou com o Arthur Bender, né? Ele foi um dos palestrantes aí do Mosaic, é uma autoridade em construção de marca, né? O personal branding que ele fala. E aí ele fala muito do legado, né? O significado que essa marca
a nossa marca tem, né? O pessoal tem, né? E essa construção, e ele fala também em doação. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente doa, mais as coisas acabam voltando e acabam acontecendo, né? Eu acho que isso é muito marcado com a sua trajetória, né? Desse compartilhamento de conhecimento, também esse engajar nessas causas, né? Isso é bacana. E aí fica as associações, né? Com o que a gente associa a pessoa, né? Então, eu acho que quando diz assim, eu me intitulei embaixador do agro, acho que foi intitulado o agro precisa de pessoas assim, embaixadores assim, né? Precisa de pessoas que levem o nome. Bruno, existe uma coisa chamada NPS, né? O Net Promoter Score, que as empresas usam para avaliar se elas estão agradando os clientes, se o produto está agradando. E no Net Promoter Score, vamos imaginar, você tem os promotores e os detratores. Uhum. Então, cada pessoa entrevistada, cada detrator entrevistado, ele te anula um promotor. Então, vamos dizer assim, tu tem 8 em Net Promoters Score. Isso quer dizer que você teve um detrator que anulou um promotor. E aí, deu 8 promotores que sobraram. Eu estou me intitulando embaixador para ser um promotor. Uhum. Já que tem bastante detrator, eu preciso mais promotores, né? Para poder exatamente neutralizar isso aí. Mas não neutralizar com agressividade, não neutralizar com brigas, mas com uma narrativa soft, mostrando todo o potencial que nós temos, as oportunidades que a gente tem para melhorar e tentar construir uma narrativa, e aí eu tenho que ser um concerto enorme de todas as empresas que vivem do agro, dentro e fora da porteira, para a gente construir uma nova narrativa do agro, que ela seja uma narrativa que consiga impactar a percepção dos nossos consumidores urbanos e gerar uma empatia deles com relação ao agro. Hoje existe uma, não dizer antipatia, mas existe muita crítica, existe desconhecimento, existe uma percepção errada, né? E percepção, Bruno e Armindo, é uma coisa que você não pode mudar. E se eu olho para ti, Armindo, e diz assim, você é um cara arrogante. E você diz, não, mas eu sou um cara simples, sou um cara bacana, legal, faço churrasco lá em casa, tal. Mas eu te acho arrogante? Essa é uma percepção. A percepção não tem nenhum compromisso com a realidade. Uhum. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ressaltar a realidade. Uhum. Nós temos que mostrar a realidade de uma forma que ela seja soft. Uhum. Que ela não seja do sem tipo... ser o bélico, sem se ir pra eu briga. parar de produzir, tu vai morrer. Uhum. Se o Brasil parar... Né? Isso não melhora a empatia. Acho que mais afasta, né? Do que... Gera um pouco da arrogância. Isso exato. Então, isso que o Arturo falou é exatamente isso, né? É a gente se engajar nessa questão da construção de legados. A minha carreira profissional de 40 e tantos anos, ela está concluída. Profissionalmente, eu consegui tudo que estava ao meu alcance, né? Eu sou filho de um pequeno agricultor de 5 hectares de terra, né? Sempre estudei em colégio público, universidade federal, todas essas coisas, e cheguei aonde eu cheguei por meio do trabalho, por meio da dedicação e por meio das entregas. Este capítulo se encerrou. Agora, eu não tenho filhos, então eu não tenho essa questão de discutir dentro de casa para ver quem é que vai dar a sequência. Eu preciso enfrentar públicos, como o de hoje, para ver se hoje tinha lá 500 pessoas no auditório. Se uma pessoa saiu motivada, impactada, esse cara tem razão, vou segui-lo, vou multiplicar, já valeu. Então, a trajetória minha agora é essa. Então, eu fiz por brincadeira embaixador do agro, isso não existe. Né? Mas também não quero me apresentar como ex-executivo. Isso não existe ex-executivo. Né? Existe, sim, um ser humano que acha que... Eu poderia estar hoje em Cancún, mudar minha residência para Miami ou para qualquer outro lugar. Mas eu acho que eu tenho uma missão para cumprir aqui. E de onde veio... porque a gente já viu vários executivos
conduzindo empresas, até mesmo nas outras empresas do ramo ali de máquinas e tudo. E da onde veio isso, Dr. Paulo? De falar assim, não, tem um espaço aqui que ninguém tá falando nada, Porque me lembro de vários vídeos seus que viralizaram no WhatsApp e tudo, me lembro um que falava assim, as pessoas, que o produtor rural tem que focar e esquecer a TV. Não assistir a TV, me lembro muito desse seu vídeo, assim, e isso correu. O produtor tem que focar em produzir, nós somos isso e aquilo, tem um monte de benefícios aí, esquecer e focar naquilo que realmente importa. E da onde veio isso aí, seu? Olha, Armindo, eu acho assim, eu tenho um DNA generoso. Agora, cuidado com a empatia, né? De repente, o cara que está nos vendo assim, pô, mas cara é prepotente, né? Ele se acha generoso. Mas eu acho que eu sempre gostei mais de pagar as contas do que até de receber. Tu pergunta assim, quanto tu ganhava? Sei lá, o dinheiro entrava na conta, mas sempre tinha um prazer de pagar. Não sei, um defeito pode ser ali, genético, algum cruzamento errado. Sempre dei muita importância à turma que conviveu comigo, desde a escola, né? Porque é essa turma que vai me acolher depois que terminar meus anos de glamour, né? De avião, de jato, dessa coisa toda. Isso vai terminar. Isso não me pertence. Isso é uma fase da vida. A turma que me pertence é a turma do chinelo de dedo, do pé descalço, né? Do pé no barro, né? Essa é a minha turma. E eu entendi isso rapidamente. A outra coisa é esse vídeo, né? Esse vídeo foi feito aqui em Gramado, numa palestra que eu tinha acabado de dar. Eu estava adrenalizado, porque as minhas palestras não são monótonas, né? O cara que dorme na minha palestra, provavelmente ele exagerou no Lexotan. Ou a noite foi muito grande no dia anterior. Ou soldou sem máscara durante a noite. Mas, e o cara me pega na saída e faz uma pergunta ali. E ali eu lasquei, né? Então não estava programado falar aquilo. E nem sei como é que eu montei aquela história, né? Só que ela viralizou. Eu tentei, num determinado momento, entender quantos milhões de acessos teve, mas foi uma coisa assim absurda. E aí, depois perdemos a conta, porque quando começou a sair do WhatsApp e entrou no compartilhamento, aí você não mas se calcula tranquilamente que passou mais de 50 milhões de acessos, né? Isso para um cara que não é cantor sertanejo, não brigou com a mulher, não matou ninguém, é muita coisa, né? E aí me despertou esse vídeo foi rodado por grupos de médicos, grupo de dentista, grupo de advogados, grupo de tudo gente que não tinha nada a ver com agro, mas que viram ali um discurso genuíno e com o qual concordaram, e eu disse, eu vou fazer mais disso. Eu vou fazer mais disso. Ali foi o ponto de virada. Ali foi o ponto de virada. Num primeiro momento fiquei até um tanto receoso, porque eu vou perder o cargo, né? O cara fala que não é para ver televisão, não é para jornal, que esses políticos são tudo, né, não são farinha de outro saco e tal. De repente, uma realidade paralela, eu ia receber uma ligação dos Estados Unidos dizendo o seguinte, olha, passa no RH... Acho que está na hora de a gente começar o projeto aposentadoria. Pega teus trocados e vai fazer política em outro lugar. A outra coisa que eu não falei hoje, mas que eu sempre falo, é assim, a minha vida toda eu vendi coisas. Né? Na indústria de máquinas eu fui sempre um bom vendedor, apesar de não ser vendedor. Né? Então eu sempre digo assim, eu não estou vendendo nada nessa fase da minha vida, não estou vendendo nada, não estou comprando nada, não me tragam nada para... Né? Outro dia fui fazer uma palestra e o cara me levou 5 litros d'água. Ele queria me vender um filtro, daqueles filtros especiais, né? Ele não me trouxe o filtro, me trouxe... Aqueles bem baratinhos, assim, né? Toma água para ver se melhora, seu Paulo. Não, mas eu queria o filtro ele não me deu água. Pô. Então eu não estou comprando nada, não estou vendendo nada e não sou candidato, Armindo e Bruno, a nada. Isso é importante. Então o que eu falo é o que brota do coração e que eu tento racionalizar, então... coração e mente. E talvez por isso esse sucesso todo, né, na fala, porque é verdadeiro, né? É tudo que viveu. Eu queria puxar esse gancho, porque as pessoas têm a gente tem curiosidade, eu tenho curiosidade, a gente tenta trazer aqui as nossas curiosidades com quem está na nossa frente, né? Porque eu entendo que isso também atrai quem está do outro lado olhando. Como que, você acabou de dizer assim, eu nunca vendi nada, né? Como que eu vendi, vendeu? A vida toda eu vendi. Fui um vendedor. Como que
tá numa multinacional, conseguir criar uma carreira e chegar no cargo top de uma multinacional. Tem, né? O Brasil era sexto, sétimo mercado, o Brasil se torna segundo mercado da John Deere. É uma marca que os produtores, quem tem um encanto, tem uma paixão. Conta um pouco dessa trajetória, dessa vida aí de executivo. Pra gente. Bruno, deixa eu só fazer. Você falou, você foi vendedor ou não vendeu. Eu quero dizer o seguinte: a gente vende o tempo todo. Uhum. Em casa, você tem uma ideia, você quer ir no cinema e a tua mulher não quer ir ao cinema. Aí você tenta convencê-la vendendo o quê? O filme é bom, o filme é interessante, olha a crítica, eu não sei o quê. Né? Então você vamos jantar depois. O jantar depois, quem sabe a gente vai, né? E depois vai para Gramado. Enfim, a gente vende o tempo todo. Né? Às vezes são ideias, né? Outras vezes são produtos ou serviços. Então a gente vende o tempo todo. Com relação ao crescimento dentro de uma grande organização, vamos dizer assim, eu fui o primeiro brasileiro a ser escolhido para essa posição de presidente. Na minha saída, não é um brasileiro que me substituiu, é um uruguaio. E antes de mim tinham sido 2 ou 3 americanos. Então, eu gosto de fazer a seguinte análise. Quando eu fui escolhido, numa viagem com o chairman da companhia, né, o CEO da companhia, na infantilidade, eu disse, olha, eu queria lhe agradecer por o senhor ter escolhido a mim, um latino, para tocar a empresa na região. E a resposta dele, como americano reto e direto, ele disse, eu não escolhi latino. Mas eu sou latino. Eu disse, não, eu escolhi uma pessoa. E essa pessoa, ela tem 2 coisas que precisa ter para dar certo aqui no Brasil, ou na região. Né? Você tem que ter a disciplina alemã, mas não basta, combinado com a paixão latina. Você tem isso. Você é altamente disciplinado e você consegue encantar as pessoas. Você consegue despertar interesse. Isso que eu quero. Eu não quero um cara bom de bico e que não entrega. Mas também não quero um cara matemático aqui, cartesiano, fazendo entregas, mas não construindo a empatia. Então, todo esse trabalho que eu liderei nesses anos aí, construíram isso que tu acabou de dizer. A imagem da empresa, do produto, gerou uma enorme de uma empatia. Porque quando eu falo, não vejam televisão, né? Essa turma não é farinha, nós somos farinha do outro saco, um monte de gente se identificou comigo, com essa ideia e com o produto. Quando eu me engajo no hospital, eu faço isso, não fiz isso para construir empatia, também é preciso dizer isso, né? Isso brotou natural. Quando eu me engajo no hospital da minha cidade, hospital rural, o único hospital rural do Brasil, né? E faço acontecer isso, e ele hoje está moderníssimo, né? Gerou uma empatia. Hoje, no município onde está esse hospital, a John Deere tem 70% de market share. Sem eu nunca ter associado 1 minuto. Vocês têm que, na hora de comprar, a John Deere que está, né? Presta atenção. Isso, se tivesse feito, teria efeito negativo. Então, Bruno, é isso. Né? É uma construção de dia a dia, de atitudes, né? De respeito a opiniões, de verbalizar uma ideia genuína. Né? Eu sempre fui muito simétrico nas minhas relações. Tem gente que é assimétrico. Se dá bem com o chefe, se dá mal com os pares e despreza os subordinados. Esse cara é um terror. O chefe chegou, ele está pendurado no saco dele. Né? Está competindo com os pares dele o tempo todo. E despreza os colaboradores. Eu não, eu sempre fui simétrico. Eu trato o meu CEO da forma que eu tratava a mulher que levava o cafezinho.
Nunca teve diferença nenhuma. De forma genuína. Não pode ser forçado. São valores, né? São valores. Isso vem de casa, vem lá lá de São Lourenço. Isso vem dessa construção toda de passar, né? Porque esse mundo corporativo, ele é feroz, né? Ele tem muito dessa realidade, né? A gente fala... Eu trabalhei na Bayer por um tempo, né? E a gente convive com isso. A gente encontra muitas pessoas muito boas no caminho, mas também tu encontra aquele cara que tá ali disputando contigo, que tem essa assimetria, né? Então a gente vê também esse outro lado no mundo corporativo e ver pessoas prosperando, pessoas que chegam em lugares elevados, posições altas, é porque o cara é muito bom. O cara tem muita competência, tem habilidades para fazer isso, né? Mas então, tem alguns segredos, Bruno, né? Primeiro, uma andorinha não faz verão. Né? É um dito antigo, e muito menos, não faz verão em lugar nenhum, mas muito menos numa grande corporação. Então, esse é o primeiro ponto. Como faz, então, para você conseguir implantar suas ideias, motivar as pessoas? Né? Primeiro, você tem que ter um time. E esse time tem que ser escolhido de maneira que cada um seja melhor que você na função dele. Então, o meu financeiro era melhor que eu. O marketing era melhor. O cara do RH era melhor. O cara da área de aftermarket era melhor. Porque aí a barra sobe. Não é a tua altura. Não é 1,85 m que eu tenho. A minha barra foi a 2 metros, porque eu tinha gente melhor que eu. Esse é o primeiro ponto. Cerque-se sempre dos melhores. Eles incomodam. Eles incomodam, eles se questionam. O ruim não dá trabalho. O ruim não dá trabalho, está pendurado todo o tempo. Se tiram uma radiografia, vai aparecer as mãos. Né? Esse é o ruim assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que ter entregas. Sem entrega, esquece. Ninguém vai subir para lugar nenhum. Vai ser promovido para a rua. Para concorrência. Tem que ter entregar. Né? E entregar é uma coisa assim, entregar aquilo que tem que entregar. Não é para entregar menos nem mais. Entregar aquele número correto. Né? Se tu entregou menos, tu falhou. Se entregou mais, falhou também. Errou na previsão. Errou na previsão. Né? E a terceira coisa é comunicar. E aí eu descobri no meio do caminho que eu tinha uma habilidade para comunicar. Então, você precisa comunicar. Então, eu sempre fui a todas as fábricas, 8 fábricas no Brasil. Eu fazia questão de, na frente dos funcionários da fábrica, né, eu falar. E falar que o mercado estava ruim, que era a hora da gente se controlar, não fazer compras, cuidado, o mercado não está bom. Como também falava, o mercado está bom, pode largar pré-datado. Brincava dessa forma. E isso gerou uma confiança que as pessoas querem ouvir a verdade. Elas não querem que você vá lá dizer que está sempre tudo bem. Vender ilusão, né? Que a gente chama. Mas também não quer que o cara vá lá e só falar que está tudo ruim porque não pode dar aumento. Está ruim, não pode dar aumento porque está tudo ruim. Né? Eles querem sinceridade. Genuinidade, né? E eu sempre fui isso. Eu, na minha vida, sempre fui muito genuíno, muito autêntico. As pessoas liam na minha cara, conseguiam me ler muito claramente. Então, gente boa, entregas e comunicar, né? Para que todos estejam, né? Tu tem uma organização de 10 mil pessoas, né? Eles têm que estar na mesma vibe, como falam, né? No mesmo tom. E isso é importante fazer. Porque eles têm que entender que eles têm um líder e eles têm que confiar naquele líder. Porque as dificuldades elas vão existir. Pega um mercado brasileiro que oscila de um ano para outro. Isso vai se deparar sempre com isso, né? Não vai ser linear. Vai ter momento ruim, vai ter momento bom. Mas é essa liderança, é ter o norte. Como é que a gente faz esse corte aí para o produtor rural? Para o negócio dele. Hoje a gente vive, né? O que eu acho que talvez dos assuntos que a gente mais discuta e mais escuta, um é a comunicação para fora e o outro é esse apagão de mão de obra que nós estamos vivendo, né? Então, o senhor está falando muito de liderança, de time, de criar. Aí o cara diz, mas isso é para John Deere, que é enorme, isso é para o Paulo, que é CEO. Como é que eu faço no meu negócio que eu tenho 4, 5 funcionários e vale a mesma regra para quem está lá? Vale a mesma regra, porque as pessoas são as mesmas.
Não tem nenhuma diferença do funcionário que eu contratava em Horizontina do agricultor que planta na região de Horizontina, ou planta na região de Montenegro, ou planta na região de Catalão, onde estão as fábricas. Okay? Então, primeira coisa, Bruno, esse negócio de falta de mão de obra não vai melhorar, só vai piorar. Okay? Então, não vamos ter a ilusão de que amanhã vai mudar esse quadro. Não vai. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer várias coisas. Né? Uma delas é que eu chamo o tripé dos recursos humanos, da gestão de pessoas. É contratar as melhores, desenvolvê-las e retê-las. Então, você tem que ter uma possibilidade... desenvolver e reter. Exatamente. Então, você tem que ter uma possibilidade de atrair gente. O pessoal tem que querer trabalhar com vocês. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Uma vez esse movimento aconteceu, agora, o que acontece comigo? Eu vou entrar e vou morrer, vou me aposentar na mesma posição? Ou tem um programa de desenvolvimento? Eu posso entrar como operador de máquinas 1, passar para 2, para 3 e amanhã ser supervisor da área de máquinas. Desenvolvimento. Né? Porque as tecnologias vão mudando, eu tenho que treinar as pessoas para isso. Né? E a terceira coisa, e aí temos um grande desafio, é um programa de participação de resultados. Não tem como o proprietário da fazenda ou da cabanha ou da fábrica apropriar todo o resultado só para ele. Tem que entrar, tem que montar um programa de participação de resultados. Isso não tem jeito. Né? E aí é uma das coisas que o agro falha. Né? O agro cria um programa de participação, de bonificação, mas ele é discricionário. Para o Bruno, que opera a pulverizadora, eu vou dar R$1.000 de bônus. Armindo, que tu mexe só com trator, que é uma coisa mais simples, eu não vou dar nada. Então, é melhor não ter feito nada. Uhum. Criou o problema daí. Criou o problema. Porque tu vai ser o primeiro candidato para querer ir embora. Entendeu? Então, 3 coisas. Eu tenho que ter capacidade de atrair. E aí, para atrair, eu tenho que ter... O que eu tenho que ter? Um bom sistema de risco, mapeamento de riscos, EPI, plano de saúde, tem que acompanhar o funcionário nas suas necessidades, tem que criar um ambiente positivo de trabalho. Então, isso, né, atração. Desenvolvimento, tem que ter planos de desenvolvimento. Um operador que entra no nível 1, eu vou ter que... O próximo curso que tiver sobre pulverizadores, tu vai fazer. Entendeu? Porque eu quero te levar para nível 2, nível 3. Tá? É isso aí. Agora, esse turnover de 30% a 40% que nós temos hoje no campo não pode continuar. E não tem desculpa e justificativa para estar nesse nível. Realmente... O sistema é um pouco causa e consequência também de todo o processo, né? Porque também o pessoal reclama muito da mão de obra, mas não cumpre esse passo a passo para reter, para atrair, porque é a mesma coisa, disputar com o que acontece na cidade, com qualidade de vida, com esse conforto que às vezes o pessoal acha que é demais, hoje é básico, né? É uma coisa meio... E cada vez mais necessitando uma mão de obra mais qualificada, né? Quando a gente pega a máquina, né? Hoje o que tem de tecnologia dentro de uma máquina, o que é embarcado, aquele funcionário de 5 anos atrás já não serve para hoje, porque a necessidade é outra, né? E aí a necessidade do investimento, né? E os fabricantes de máquinas, Bruno, só para pegar esse gancho aí, eles estão também trabalhando em automatizar funções repetitivas. De forma que também a ser operador de máquinas vai ser uma função cada vez mais simples. A máquina vai, né, até chegar no autônomo, né, uma máquina totalmente automatizada. Nós vamos ter novos perfis profissionais entrando. Né? Por exemplo, todos esses dados que essas máquinas geram, eu vou ter que processar esses dados. Né? E aí tem um novo perfil. Há toda a parte, por exemplo, de gestão de pessoas, eu vou ter que acompanhar melhor. Né? Como é que eu faço uma avaliação? Como é que se faz feedback? Né? A gente gosta de dar feedback nas costas. Né? Pela frente a gente tem dificuldade de se expressar.
Então, tem muita coisa para melhorar. Tem um desenvolvimento dos gestores aí, de quem está à frente dos negócios, seja ele de 5 hectares ou de 50 mil hectares, né? Mas aí a boa notícia é esse copo aqui, ele pode estar meio vazio ou meio cheio, depende da pessoa. Eu sempre vi ele meio cheio, claro, entendeu? Claro. Tudo isso que nós estamos falando já está desenvolvido. A indústria já faz isso há décadas. Claro. Programas de qualidade total. Pô, né? O que é um programa de qualidade total? É engajar o operador, o funcionário, naquilo que ele está fazendo e aproveitando essa repetição de funções para ele me indicar melhorias naquilo. Olha, acontece cada coisa dentro das fábricas. Às vezes, por exemplo, você tem um parafuso numa peça. Para você colocar aquele parafuso, para fixar uma peça, né, tem uma peça, aí você fura outra, fixa e bota um parafuso. Né? Fixa as duas peças por meio de um parafuso. Num determinado momento, essa peça aqui, por desenho, não foi mais necessária de fazer. Mas não se mexeu no desenho. Então, o comprador continua comprando parafuso, continua comprando a porca, o cara da usinagem continua fazendo o furo, mas não vai mais nada ali. Só que o operador, o gerente, o engenheiro, não enxergam isso. Quem enxerga é o cara que está todo dia ali e diz, pô, mas que esse buraco ali, não tem mais nada para botar no buraco, né? Por que ainda faz esse buraco? Isso chama-se qualidade total, né? Bem, imagina agora uma fazenda que tem umas 3, 4 máquinas, está plantando, fica plantando durante 30 dias. Né? Termina o plantio, pega toda a peãozada, bota num galpão, senta em cima de um toco ali, né, num pelego aí. Diz, bom, agora vamos falar o que deu errado. Porque o adubo não chegou, a plantadeira ficou parada muito tempo, a semente estava estragada, eu tivemos que trocar, um funcionário chegou tarde, o trator que ia fazer o transbordo não veio. Mas imediatamente depois desse trabalho. Então, o que nós vamos fazer agora para corrigir? Para o ano que vem, eu não fazer o mesmo problema. A máquina quebrou no meio do plantio, mas foi feita a revisão periódica antes do plantio? Não. Então, ano que vem nós vamos fazer. Está faltando mais uma carreta, porque uma carreta, um trator, não dá vencimento para levar semente e adubo. Ok, então eu vou ter que comprar mais um trator, mais uma carreta. Isto chama-se qualidade total. Então, no ano que vem, eu vou fazer provavelmente erro novo. Não os velhos. Mas não velho. Que esse também foi sempre uma luta minha. Pô, erro velho, e a gente é condescendente com o erro velho. E a gente fala assim, Bruno, isso sempre aconteceu. Uhum. Isso sempre é assim, esquece. Aqui é assim. Aqui é assim. Isso é o erro velho. O erro velho não melhora ninguém, só fica ali. Erro novo. O Armindo teve uma ideia boa, mas por algum motivo não falhou. Algum elemento. Aí eu vou para cima dele, com os 2 pés no peito dele, assim, olha só o que esse idiota fez. Moda que foi inventar e fez uma cagada dessa aí. Entendeu? Imediatamente eu anulo o Armindo pro resto da vida. Nunca mais ele vai dar uma ideia. Porque se der alguma coisa errada, ele vai ser taxado de idiota. Uhum. E você que está repetindo o erro velho, você até recebe aumento. Então, as empresas têm essa lição de casa. Também. Que é o cara que não me incomoda. Esse aqui me incomoda, é a história de levantar a régua lá. Querendo sempre mudar as coisas. Né? Então, como é que tu consegue fazer moda, isso? Famoso, inventar moda. Está inventando moda. E isso que o senhor está trazendo uma forma simples, né? Essa conversa, sentada no galpão, em cima do toco lá, com os funcionários todos, né? É uma maneira simples de trazer esses processos da qualidade total para o negócio que qualquer um pode fazer. Independente do ciência. Independente do tamanho. A coisa boa é que as coisas todas já foram desenvolvidas. Elas só não estão aplicadas no campo. Bacana. E falando um pouquinho da outra parte em relação à ILPF, que é um dos temas assim que nós conversamos já algumas vezes e tal. Da onde veio essa coisa de trazer a ILPF de volta à cena, ou despertar isso frente aos produtores e tudo? Como é que veio essa... Ou quem apresentou para o senhor e depois falou, não, isso aqui tem total sentido, pouca gente faz. Isso aí é olhar para a estrada e não olhar para o capô, né? Também não vamos florear tanto em cima do Paulo, né?
tem certas coisas que você faz que também tu atira numa coisa e acerta noutra, né? E na época lá atrás, a minha ideia era, pô, a empresa está construindo fábricas, está ampliando o share, tudo mais. Um dia vai ter alguém que vai fotografar o trator derrubando uma árvore. E eu não vou ter nenhuma evidência de que nós não construímos fábrica para destruir a Amazônia. Ok? Então, o que existe aí que eu possa construir uma evidência de que isso é uma foto fortuita? Algum oportunista fez, mas não é a visão da empresa. E aí eu descubro esse projeto na Embrapa engavetado porque a função da Embrapa é desenvolver, não difundir. E eu achei que esse perfeito. Aqui dá para produzir e preservar ao mesmo tempo, sem nenhum problema. E aí a gente se engajou e aí tem essa da sorte também, né? O projeto realmente é muito bom. O projeto, ele tem... nós contratamos uma vez a WWF, que é uma grande empresa uma ONG, né, ambientalista, para eles avaliarem o ILPF. E depois de avaliar, fizeram um relatório e não encontraram uma coisa que não fosse positiva. Isso na John Deere? Isso ou na rede. Na rede, né? Então eles disseram assim, é uma tecnologia sustentável, né? Porque você planta na mesma área várias vezes, né? E com isso você mitiga os gases de efeito estufa e ainda faz sequestro de carbono. Número 2, é uma tecnologia que torna o agricultor mais resiliente, que já que ele depende da natureza, né, ele corre sempre o risco de plantar e não colher. Mas se você tem uma pistola de 3 canos, né, algum tiro não vai falhar. Um cartucho umedeceu, né, soja não choveu. Mas ainda tem o segundo cartucho, que é o milho, e tem o terceiro cartucho, que é o boi. Né? Sem contar a floresta, que um dia ele pode cortar também, o eucalipto. Então, o agricultor se torna mais resiliente, né, que faz essa tecnologia. O terceiro ponto é a questão da pressão sobre os biomas que precisam ser protegidos. Na medida em que você consegue melhorar a eficiência da área já aberta e produzir mais na área já aberta, você reduz a pressão sobre a abertura de novos biomas. Então, essas foram algumas conclusões. Então, realmente o ILPF é uma dádiva, né? Mas só é possível nos trópicos. Também não tem ILPF nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem na França, nem em lugar nenhum. Sim. E a ideia de criar a rede, já falando dos mentores, como é que foi esse processo de criação? Falou assim, não, vamos juntar as empresas, todo mundo tem um negócio bom aqui, como é que foi um pouco disso? Isso é interessante, essa tua pergunta, Armindo. A ideia foi o seguinte, eu precisava desvincular o projeto do Paulo, da figura do Paulo. Porque quando você é presidente, você tem a turma que quer te agradar. Então eu falo assim, isto aqui é azeite. Meia dúzia vai tomar. Aí você, tirou daqui, tem cara de azeite isso aqui mesmo, né? Então, como é que... E aí, o primeiro dia, depois da minha saída da empresa, esse mesmo cara disse, mas esse cara era um bobo, né? É azeite, isso é água. Tá? Então, como é que você desvincula um projeto? Nós tínhamos que tomar aquela água por azeite por ano, só para... Cara, que vinha com essa moda ali. É o projeto do Paulo. O projeto tinha que deixar de ser projeto do Paulo para ser um projeto da empresa. Para isso, você tinha que criar uma rede de mais empresas, né, no entorno da Embrapa, que é a grande mãe de tudo isso. Não tem esse programa não tem pai. Tem mãe, é a Embrapa. Pais são vários. Para que a gente despersonalizasse o programa das figuras de um ou de outro. Essa é a ideia da construção da rede. Ao mesmo tempo, também precisava-se construir um pequeno fundo de recursos, que eu sempre dizia assim, esse dinheiro que cada empresa contribui é o suficiente para você sair da revenda com o carro e chegar no primeiro posto de gasolina. É gasolina para andar 10 quilômetros no máximo.
Nós não temos o objetivo aqui de fomentar pesquisa. Né? Enfim, essa foi a ideia da rede e isso deu certo, né? Por os dias de campo. Aí fizemos dias de campo todos os anos e hoje tem uma série de dias de campo e esses 18 milhões de hectares integrados. E aqui no Rio Grande tem iniciativas importantes, a própria CIA, por exemplo, né, envolvido aí. E nós temos condições aqui um pouco diferente da integração do Centro-Oeste, né? Porque integração é integrar, não importa o que você vai integrar, é o conceito que importa. Os né? princípios, se né? é soja, milho, boi, ou se você faz soja, trigo e boi, isso, o cabrito, tanto faz. Isso não é. O importante é que você tira mais do metro quadrado, tira mais produto por hectare aberto. Esse é o conceito. E é importante frisar que não prejudica, né? Pelo contrário, o pessoal às vezes fala, não, colocar boi vai compactar o solo, vou ter perda de produtividade. Pelo contrário, o grande segredo está em condução bem feita de cada uma das fases. O pessoal faz muito bem a agricultura e a pecuária ainda muitas vezes não faz tão bem. E aí acaba tendo alguns problemas, mas quando bem conduzido e bem feito, é um sistema ganha-ganha espetacular que traz todos os benefícios aí que o senhor falou. Bom, é só benefícios, né? E a gente tem muito... E o Rio Grande do Sul mesmo, a gente conversava outro dia com o pessoal do Instituto aqui de Pecuária, né? E fala que se levassem botasse o gado, né, nas pastagens que sobram só da metade norte do estado, que planta soja e que não tem nada no inverno, mudaria a pecuária toda do Rio Grande do Sul, né? E mudaria a vida de todo esse pessoal, porque da integração, mais todos os benefícios que tem, né? Então tem muito espaço ainda, muita oportunidade para isso acontecer. Esse é o excesso de conforto. O excesso de conforto nunca leva uma pessoa para frente. Ok? Nós, de uma certa forma, somos vítimas do nosso sucesso, o que acaba gerando excesso de conforto. Então, quando eu vejo o projeto Duas Safras, né, que informa que nós fazemos 4 milhões de hectares de soja na metade norte e noroeste do estado, e só plantamos como uma cultura econômica comercial de inverno 1,5 milhão, e ainda não quebramos, Em uma terra que vale tanto, né? em uma terra tão cara, né, mostra que eu tenho um excesso de conforto. Aí é preciso, infelizmente, a dor que ensina a gemer, ter um problema de seca, em que a primeira safra ela não dá o retorno que tem que dar, e aí o cara é obrigado a plantar uma cultura de inverno. E nesse momento você vê que tu tem aptidão para isso aí. Hoje nós estamos já aumentando a área plantada de trigo. Apesar do Brasil ainda não ser autossuficiente, que é uma vergonha, né? Sim, importar o Centro-Oeste hoje está sendo um dos grandes desenvolvedores do trigo, com todo o potencial que tem aqui. Exatamente. Eu queria pegar um gancho daí, a gente está indo para o caminho do fim. O senhor falou muito nessa questão, você preparou muito para essa... Não é transição de carreira, talvez, mas o sair de uma grande multi, né? De perder esse sobrenome, né? A gente vê muito isso, tem alguns jogadores de futebol aí, clássicos, o caso do Cafu é um que conta isso, que ele preparou toda a família porque um dia não ia ter mais o avião, um dia ele não ia ser recebido com o tapete vermelho, não iriam abrir a porta, o melhor restaurante para ele, porque ele deixou de ser atleta, ele sairia da mídia e tal. Como que está hoje o PH Consulting? Como é que foi essa transição de carreira de largar todo esse sobrenome, todo aquele suporte e passar a empreender, né? A ter essa carreira solo? Como é que está sendo o dia a dia hoje do Paulo Herrmann? Essa é uma pergunta espetacular, viu, Bruno? Parabéns. Olha, esse é o grande problema da maioria dos executivos, né? Eles se agarram àquelas coisas que não pertencem a eles. Então, eu tinha um jato à disposição e meu carro era uma Mercedes e tinha a maior sala de todos e tinha 2 secretárias, se quisesse. Mas se nada me pertence. Um cartão corporativo infinito? Ao cargo, não a você. Então, graças a Deus, eu tive muito cedo na minha vida a percepção de ser e de estar. Eu não era presidente, eu estava presidente. É uma diferença muito grande. Segundo ponto, eu fui favorecido pela pandemia. Porque a pandemia, em 2020, me levou para casa e eu fiquei 6 meses em casa.
Nesse período, você percebe de que dá para continuar trabalhando de uma maneira diferente, mas que aquela estrutura toda, ela não tinha, o avião não voou, o carro estava parado em Indaiatuba, a secretária estava na casa dela. Entendeu? Então, comecei a perceber de que eu estava aí iniciando minha nova vida, né? E aí, quando eu decidi parar, que esse é um outro, podemos fazer um podcast só sobre qual é o momento da parada, eu estava já preparado para isso. Decidi sair num auge, num momento melhor da empresa e dos agricultores. Em 2000, saí em janeiro de 22. Agricultores bem, concessionários bem, a fábrica muito bem. Então, era momento do capitão sair sem que percebessem. Né? E aí foi surpreendente, Bruno. A velocidade com que eu fui sendo requisitado para todo tipo de coisa que tu pode imaginar. Desde jovens que me ligaram pedindo mentoria, eu tenho alguns, palestras que eu já vinha fazendo, mas não conseguia atender toda a demanda, explodiram, e conselhos de empresas. Conselho de empresas. Então, hoje, eu tenho uma atividade tão intensa ou mais quanto eu tinha antes. Eu tenho um nível de informação maior que eu tinha antes. Antes eu era muito bem informado das máquinas. Hoje eu sou do agro. Eu perdi um pouco a profundidade da informação das máquinas agrícolas, mas eu ganhei em abrangência. Né? E, mais importante de tudo isso, eu só faço o que eu gosto de fazer. Então, eu hoje sou um homem feliz, eu me sinto super realizado nessa nova etapa, super dentro, nunca podia imaginar que eu ia ter 30 anos, que esse é o meu plano, né? 30 anos produzindo do jeito que eu estou produzindo, né? Fazendo coisas, conhecendo coisas, e sendo esse promotor ou embaixador do agro brasileiro. Que maravilha. Espetacular. Maravilha. Espetacular. Paula. É uma lição, porque a gente vê exatamente isso, as pessoas... a gente vê, eu tive muito tempo na universidade também, a gente vê essa mesma coisa, o professor é aquele que ele vai até a compulsória, espera todo mundo empurrar ele fora e não se prepara para esse momento, né? E a mesma coisa a gente vê dentro das fazendas, o cara que construiu tudo aquilo, tá ali, ele não quer muitas vezes deixar pro filho e tudo. Armindo, isso é um grande... Essa história, até foi bom tu tocar nesse assunto, não sei se temos mais um tempinho. Temos. Essa história de, não vejo a hora de me aposentar. Essa é a maior falácia que tem, é o maior engodo. Agora eu vou pescar. Não, agora eu vou viajar. Gente, quem é que aguenta mais que 2 semanas viajando? Qual é o tamanho da mala que tem que levar? Vai ter que lavar as cuecas no hotel de noite para secar para no outro dia botar de novo, porque tu não vai sair com 50 cuecas. Não, pegando esse exemplo ridículo, ninguém aguenta. E depois, no 20º dia, tu já esqueceu tudo que viu no primeiro. Tá louco para voltar para casa? Aí tu vai pescar. Aí, pescar é bom, mas limpar o peixe depois... Né? E os caras que vão pescar no fim de semana não são os caras durante a semana, estão trabalhando. Eu arrumei um outro aposentado. Que pior coisa que tem a conversa de aposentado. Você tem que trabalhar com jovem. Então, essa é uma falácia, isso é um erro. O cara que se aposenta e acha que vai agora, ele vai morrer. Pode crer, ele vai morrer ou de depressão, ou de câncer, ou de desgosto. Entendeu? Tem que produzir. Ainda mais num país como o nosso, que tem tudo para ser feito. Tem que produzir. Aí o tempo passa voando. Né? Você vê, estou de aniversário de novo. Vamos lá. Mas passou tão rápido. Isso aí. Passa rápido como passou a nossa conversa aqui. Né? Quando eu digo quando a conversa é boa, a coisa voa. Estamos aí, 1 horinha passou muito voando. Rápido. Acho que a gente tem, com certeza, muito mais outras histórias. Tinha aí para vários dias de conversa.
Agradeço imensamente tá dividindo. É a generosidade de dividir, né? De trazer também, de passar essa informação, esse legado. A gente está tendo aulas e aulas e aulas aqui. Eu digo que isso aqui foi uma das melhores coisas que a gente podia fazer aí, porque o que a gente tem aprendido aqui não é pouco, né? Porque todo dia, todo mundo que vem traz muita coisa. Então, Paulo, brigadão, obrigado mesmo, obrigado por estar com a gente, por ser esse exemplo, por estar trazendo sempre, deixando esse legado, né, construindo coisas muito boas e está sempre passando essa positividade, essa questão de tocar, de trabalhar, da meritocracia, da entrega, e para mim fico mexido. Foi uma lição total. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que vocês devem continuar nessa toada. Comunicação é fundamental. Por mais que a gente tenha mídias sociais, né, tem muito lixo rodando por aí, precisa mais promotores, né? Detrator está cheio, né? E vocês conseguiram extrair de mim coisas que eu não falei para ninguém até hoje ainda. Então, eu até me abri demais. Eu acho que vamos fazer uns cortes aí depois, para baixar um pouco a bola. Um abraço para vocês, sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Uma espetacular a conversa com o Paulo Hermann. E convidar vocês aí a seguirem também os nossos parceiros que fazem esse podcast acontecer. A CIA Brasil, @CIA_agronegócio, também a Puro Trato, a ZT Sementes e também a Farm Conte, que fazem todo esse podcast acontecer, né? Então, a Puro Trato é @Puro Trato Nutrição Animal, sem o cedilha e sem o acento, @ZT Sementes e @Farm Conte, o Conte com T mudo. Obrigado a todos vocês, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir também o nosso canal, ativar o sininho de notificação, todas as coisas que vocês já sabem que eu falo em todos os episódios. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu!